Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 1. A palavra do Senhor nos diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Podei-vos assentar em o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu amo esta igreja e eu também amo o apóstolo Paulo. Se tem um personagem da Bíblia que eu admiro profundamente, esse personagem é o apóstolo Paulo. Um homem que depois de ter um encontro com Cristo, uma experiência real com Jesus de conversão, teve toda a sua vida transformada, o seu pensamento reformulado, e que desde então, desde aquela experiência, a caminho na estrada de Damasco, ele dedicou-se intensamente ao ministério para o qual ele foi chamado. Ele devotou a sua vida, os seus esforços, o seu tempo, a sua capacidade, a sua força, a sua energia, a sua total entrega para que o nome do Senhor fosse glorificado através da vida dele. Paulo, ele foi a primeira pessoa na história do cristianismo a entender com grande profundidade a universalidade da graça. Ele foi a primeira pessoa a ter um insight, a percepção que de fato a salvação não era uma bênção que deveria ser estocada apenas para os judeus, ficando apenas ali na jurisdição de Jerusalém para os judeus, mas Paulo entendeu que a salvação era para todo aquele que nele crê, para todo aquele que for alcançado pela pregação do Evangelho de Jesus. E Paulo, ele fez afirmações que chocavam. Ele disse que naquela nova realidade que se configurava, não existia nem judeu nem grego, mas todos nós éramos um em Jesus. As barreiras da separação caíram por terra. Paulo, ele entendeu com muita profundidade a extensão da salvação. E todas as vezes que você entende a extensão da salvação, a extensão do amor de Deus, você compreende que o trabalho é grande demais. Então não dá para ficar parado, não dá para ficar com os braços estagnados, porque há muitas vidas que precisam ser alcançadas. Quando Paulo entende a extensão desta salvação, desta proposta, Paulo, ele começa a empreender os seus esforços para alcançar estes povos, e ele percebe que de fato ele foi levantado por Deus para ser um apóstolo entre os gentios. É interessante que o livro de Atos, até o capítulo 9, ele descreve ali os avanços da igreja em Jerusalém, alguns movimentos da igreja que começou a flertar com a possibilidade de sair de Jerusalém, alcançando a Judéia, Samaria, mas a partir da conversão do apóstolo Paulo, o evangelho então ele começa a percorrer longas fronteiras e terras distantes e longínquas. A partir de então, quando Paulo se converte em Atos no capítulo 9, ele acaba se tornando o grande protagonista do livro de Atos. Eu sei que parece ser forte dizer isso, porque na verdade o protagonista é o Espírito Santo. A igreja avança sob o poder do Espírito Santo, as pessoas são salvas mediante o poder do Espírito Santo, igrejas são fundadas mediante a presença do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado e do juízo. O próprio apóstolo Paulo tinha perfeita consciência disso, porque ele disse que a sua pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, ou seja, Paulo, ele sabia que se fosse depender da sua própria capacidade, eloquência, intelectualidade, ele jamais conseguiria convencer alguém do seu próprio pecado. Mas graças a Deus que nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco,
colocando as palavras certas nos nossos lábios, nos capacitando para construirmos as formulações corretas. E à medida em que nós falamos, o Espírito vai agindo, trabalhando nos corações, quebrando barreiras, cadeados, grilhões, e a obra do Senhor avança sobre o poder do Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo é o grande protagonista do avanço da igreja primitiva no primeiro século, conforme registrado em Atos dos Apóstolos. Mas Paulo, ele é um instrumento de grande importância. E desde a sua conversão, o registro historiográfico, o registro da história da igreja no primeiro século, esse registro começa então a se desenvolver a partir do apóstolo Paulo. Paulo, ele passa a congregar em Antioquia da Síria, ele não é bem recebido pelos irmãos de Jerusalém, que olham com desconfiança a sua conversão. Será que ele se converteu mesmo? É tão difícil a gente entender que Deus pode transformar um homem que foi perdido. A gente prega isso, a gente fala sobre isso, mas é tão difícil a gente entender isso de fato na prática. Recentemente nós presenciamos o falecimento do Guilherme de Pádua e como ele levantou questionamentos. Como pode uma pessoa que cometeu um assassinato agora se tornar pastor? É possível? É. Paulo foi um homem que cometeu assassinato e um homem que foi levantado por Deus para ser pastor de pastores, fundador de muitas igrejas. Jesus, ele disse que o Filho de Deus não veio para os sãos, mas ele veio para os enfermos. Os sãos não necessitam de remédio, mas sim os enfermos. Ele diz, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Há muitas pessoas perdidas, mas há uma graça que transforma, há uma graça que alcança, há uma graça de Deus que muda o pecador, firmando os pés dele na rocha inabalável, que é Jesus Cristo. Paulo, então, ele teve a sua vida transformada, apesar dos irmãos de Jerusalém olharem com desconfiança. Mas, de repente, vem a perseguição em Jerusalém, os cristãos, eles acabam se espalhando. Você já leu aquele versículo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Deus tirou o povo de Jerusalém da zona de conforto mediante uma perseguição que ele permitiu. Os cristãos se espalharam, um grupo chegou em Antioquia da Síria, e lá em Antioquia da Síria, eles não eram tão tradicionais quanto os irmãos de Jerusalém. Lá havia uma certa liberdade, gentios se chegavam, se convertiam, eram batizados, falavam em línguas estranhas, recebiam o Espírito Santo. Deus começou a operar, realizar um grande movimento em Antioquia da Síria. Os ecos do que Deus estava fazendo em Antioquia da Síria chegou em Jerusalém, e aí o povo de Jerusalém começa a olhar com uma certa desconfiança e manda uma comitiva para examinar, para investigar. E quando essa comitiva chega lá, vê que Deus está agindo, que Deus está salvando, a igreja está crescendo, pecadores estão se arrependendo, gentios estão sendo batizados com o Espírito Santo. Então eles percebem que o dom do Espírito Santo está sendo derramado não apenas para judeus, mas também para gentios. E aí isso promove um grande debate na história da igreja, Atos capítulo 15, tema do primeiro concílio da história do cristianismo, que vai tentar entender como que a igreja tem que se posicionar. E foi fundamental, porque a igreja acabou se libertando de certas práticas que eram judaizantes. As pessoas entenderam que judaísmo era uma coisa e cristianismo era uma proposta bem diferente. E é interessante que essa igreja em Antioquia da Síria, que começa a crescer, que começa a ganhar almas, que começa a ser influenciada pelo Espírito Santo, ela é despertada para missões. Ela começa então a pensar nos outros povos. Porque quanto mais você mergulha na profundidade do Espírito, mais nítido fica a sua consciência sobre a importância de alcançar perdidos com o Evangelho de Jesus. Essa igreja entende, essa igreja compreende que ela precisa se mobilizar. E ela então separa obreiros, separa missionários, indicados pelo Espírito. É o Espírito que está separando. A igreja manda o que tem de melhor para a obra missionária. E aí envia na primeira grande viagem missionária, Paulo e Barnabé. O livro de Atos vai nos ensinar que Paulo ele realizou 3 viagens
missionárias. Nessas 3 viagens missionárias, ele ganhou muitas almas para Jesus. Ele plantou muitas igrejas, foi perseguido, foi ameaçado, ele passou por muitas provações ao longo da sua vida e do seu ministério. Mas ele chega até a falar isso em Filipenses. Apóstolo Paulo, ele diz que ele recebeu o privilégio de padecer por amor a Cristo, de sofrer para que o nome de Jesus seja glorificado. Irmãos, essa palavra é uma palavra desafiadora, porque a gente vive num tipo de cristianismo que está sendo muito hedonista, narcisista. As pessoas querem usar Deus, não querem ser servas de Deus. As pessoas querem determinar, as pessoas querem dar ordens, as pessoas não querem realmente dizer: Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para dizer isso, tem que ter um nível mais profundo de intimidade com Deus e de conhecimento da palavra. Mas Paulo disse na carta de Filipenses que a ele foi dado o privilégio de sofrer por amor a Cristo. E ele fala com propriedade, porque quando ele escreve a carta de Filipenses, ele está preso. A carta de Filipenses faz parte de um conjunto de cartas que nós chamamos de cartas prisionais, cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo durante a sua prisão. O livro de Atos descreve 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. No fim da 3ª viagem missionária, ele já sente no seu coração que ele vai ser preso. Deus já começa a mostrar isso para o apóstolo Paulo. Tanto que quando o navio ele passa e atraca em Mileto, ele envia mensageiros para que chamassem os irmãos de Éfeso, da cidade em que Paulo passou por lá durante 3 anos. Segundo os estudiosos, foi a cidade em que Paulo mais ficou presente. E ele desenvolveu uma grande comunhão com a igreja de Éfeso, com os irmãos de Éfeso. E os irmãos desceram para encontrar Paulo no local onde o navio havia atracado. E Paulo, ele conversa com os irmãos se despedindo. E Paulo diz: olha, vocês sabem que enquanto eu estive com vocês, eu dei testemunho, eu não fui pesado a ninguém, eu não extorqui ninguém, eu dei testemunho, eu trabalhei, eu servi, eu ajudei. Só que agora eu estou saindo e provavelmente eu vou descer para Jerusalém e só Deus sabe o que me aguarda, porque eu já sinto que me aguardam prisões. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: depois de mim virão lobos devoradores, pessoas que não terão o mesmo cuidado e o mesmo amor com o rebanho de Deus. Mas lembrem-se daquilo que eu ensinei e fiquem firmes no fundamento de fé que eu transmiti para vocês. E quando Paulo disse isso, Paulo disse: essa provavelmente deve ser a última vez que vocês veem o meu rosto. Irmãos, esse texto é um dos textos mais emocionantes da Bíblia. A Bíblia diz que quando os irmãos de Éfeso, os anciãos, ouviram esta palavra, eles agarravam o pescoço de Paulo e beijavam, chorando. Era uma despedida. Eles perceberam então que talvez aquele fosse o último encontro com um grande referencial da fé cristã que eles aprenderam a ter. O homem que plantou aquela igreja, pai da fé deles, que ganhou muitas almas para Jesus em Éfeso. E de fato isso aconteceu. Paulo, ele sai, quando ele chega em Jerusalém, ele acaba sendo preso. As pessoas levantam uma difamação a respeito de Paulo, dizendo que ele havia introduzido gentios dentro do templo de Jerusalém, o que era uma mentira. Acaba inflando a multidão contra Paulo. Paulo foi preso. A prisão de Paulo tinha como propósito a sua morte, porque os judeus estavam conspirando para assassiná-lo. Ele percebe isso, então faz uso da sua cidadania romana e pede para ser julgado diante do imperador. Então ele aguarda para ser transportado através de uma viagem em uma embarcação até Roma, para ser julgado pelo imperador perante César. E Paulo sente no seu coração que Deus o estaria levando para Roma, para anunciar à casa de César o evangelho da salvação. E foi isso que ele fez, porque ele disse que chegou a evangelizar a guarda pretoriana, de maneira que muitos da própria guarda pretoriana se converteram a Jesus e foram alcançados pelo evangelho. Irmãos, Paulo está disposto a ser preso para ganhar alma para Jesus. Paulo está disposto a ser humilhado para ganhar alma para Jesus. Paulo está disposto a
anular as suas vontades, os seus interesses próprios, para viver inteiramente segundo a direção que o Senhor Jesus tem dado para a vida dele, porque Paulo entende que ser cristão é crucificar o seu eu, é morrer para o mundo e viver uma vida para Cristo. Ele disse isso em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Jesus, e a vida que agora vivo não é mais na carne, não é segundo a minha concupiscência, não é segundo os meus desejos, não é segundo as minhas pretensões individuais, mas é uma vida vivendo na fé do Filho de Deus. E Paulo, então, ele é conduzido para Roma, e ao chegar em Roma, a Bíblia diz que ele fica preso aguardando o julgamento. A guarda pretoriana permite que Paulo alugue uma casa, e ele fica preso nessa própria casa, aguardando o julgamento. O livro de Atos se encerra durante esta prisão de Paulo em Roma. O livro se encerra. O livro não conta o final. O livro não conta o que aconteceu com Paulo. E foi nesse período em que Paulo está preso em Roma, Atos capítulo 28, que ele escreve esta carta para a igreja de Filipos. Obviamente, Paulo, ele queria visitar mais igrejas, ele queria plantar mais igrejas, ele queria alcançar mais cidades, mas ele não podia, ele estava preso, mas ele podia escrever. Então faça o que você puder fazer, mas seja um instrumento útil na obra do Senhor, porque Deus conta contigo. Deus conta contigo. Se coloque na posição, se coloque na brecha. E a Bíblia diz que Paulo estava aguardando o julgamento, então ele escreve a carta aos Filipenses. E é interessante porque essa carta é uma das cartas mais pessoais escritas pelo apóstolo Paulo. Paulo, ele está abrindo seu coração. Ele chega a dizer que ele passou a nutrir um afeto tão profundo pelos irmãos de Filipos, que se assemelha ao sentimento de Deus pelo seu povo, de Jesus pela sua igreja. Paulo realmente amava aqueles irmãos, orava por eles, intercedia por eles. Paulo estava escrevendo não para pessoas que lhe eram remotas, distantes, desconhecidas. Paulo escreve para amigos, Paulo escreve para pessoas que ele amava, Paulo escreve para pessoas que, de alguma forma, conviveram com ele um determinado momento de sua vida. E Paulo, mesmo estando preso, ele demonstra gratidão, porque esta igreja se preocupou com o apóstolo Paulo, levantando uma oferta, mantimentos, suprimentos, e enviou Epafrodito para entregar para Paulo lá em Roma. Paulo não pode mais visitar a igreja de Filipos, mas a igreja de Filipos pode estender a mão para o apóstolo, ajudando ele em suas dificuldades, em suas necessidades. E esse ato de amor de um líder que sempre cuidou, quando é cuidado, ele se sente amado e abraçado pela igreja. Irmãos, a gente também precisa aprender a cuidar de quem cuida da gente, porque quem cuida da gente também precisa de cuidado. Então ame o seu líder, e quando ele precisar, seja um instrumento de Deus para poder estender a mão, para poder ajudar, para poder incentivar, para poder fortalecer. A gente não depende, irmãos, de aplausos das pessoas. A gente faz o que faz porque a gente tem a convicção no nosso coração, mas coisa boa é quando a gente faz alguma coisa e alguém chega e diz: isso fez a diferença na minha vida, isso me abençoou, eu vim no culto, ouvi aquela palavra e aquela palavra me animou, aquela palavra me restaurou, aquela palavra mudou a minha perspectiva. Isso é um incentivo para a gente, sabe por quê? Porque embora a gente tenha a convicção da palavra, nós somos seres humanos, e às vezes nós somos atacados por questionamentos, por dúvidas. O próprio João Batista, quando estava preso, ele chegou a enviar mensageiros para perguntar se Jesus de fato era o Filho de Deus, mas ele havia dito isso: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas agora, estando preso, isolado, sozinho de tudo, sem saber o que estava acontecendo, sendo atacado por setas do inimigo na sua mente, ele começa a questionar. E é assim com todos nós. Às vezes a gente passa por momentos de fragilidade, mas nesta hora, coisa boa é quando a gente tem alguém para estender a mão. A palavra alegria é a palavra que ele mais utiliza. Ele utiliza essa palavra 16 vezes ao longo dos 4 capítulos da Epístola de Filipenses. Alegria. Só em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 4, ele disse: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E quem está escrevendo isso? Um homem que está preso,
Um homem que não pode fazer mais aquilo que ele mais gostava de fazer, que era plantar igrejas, ganhar almas, pregar a céu aberto nas praças, nos areópagos, nas sinagogas. Ele não pode fazer mais isso. Ele está preso. Um homem que vive a sensação de ser julgado por uma autoridade ímpia, que não teme a Deus e que não sabe qual vai ser o destino do seu julgamento, mas ainda assim ele está com o coração cheio de alegria, porque ele sabe que a sua vida está nas mãos de Deus. A alegria na vida do cristão, ela tem uma dimensão de convicção, não é apenas uma dimensão emotiva, é uma dimensão de convicção. Eu posso dizer que a alegria na nossa vida, ela tem dois estágios, né? O estágio da emoção, que é o estágio mais superficial, e o estágio da convicção, que é um estágio mais profundo. No estágio da emoção, que é a mais superficial, a gente às vezes se alegra e se entristece dependendo dos estímulos que a gente passa, das situações, porque essa alegria é circunstancial. Foi promovido no emprego, ficou feliz. Foi demitido, fica triste. Fez uma prova, passou, ficou feliz. Não passou, ficou triste. Faz parte da vida. Nós somos seres humanos e a gente reage a estímulos. Mas existe uma alegria que é uma alegria mais profunda. E essa alegria não é apenas um estágio emotivo, ela é uma convicção. Porque é um sentimento plantado por Deus mediante a nossa clareza da palavra de Deus. E que sentimento é esse? É a alegria da salvação em Jesus Cristo. Nada e ninguém nesse mundo vai roubar a alegria da salvação de Jesus Cristo. A gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe para onde a gente está indo, a gente sabe que nessa vida nós somos peregrinos e forasteiros, mas há uma pátria celestial que nos aguarda. Aqui nessa vida, às vezes a gente fica desempregado, às vezes a gente passa por situações que trazem um certo abatimento, mas nós sabemos que na pátria celestial, ali não haverá choro, ali não haverá lágrima, ali não haverá tristeza, morte e dor nunca mais, tristeza e dor nunca mais, decepção nunca mais, frustração nunca mais, desânimo nunca mais, porque nós estaremos na presença dEle, diante dEle, glorificando o nome dEle e sentindo a sua presença, usufruindo do seu caráter e sendo iluminados e irradiados pela luz que vem dEle. Glória a Deus. Hoje, quando o pastor Jaime me mandou uma paz do Senhor, pastor, aí eu já olhei e falei, pronto, já sei. Eu estava fazendo um sepultamento no cemitério Jardim da Saudade. E aí, quando eu recebi a mensagem dele, eu falei, dá para atender, pastor. E hoje eu fiz um sepultamento de um oficial da Marinha, um capitão de corveta que teve um mal súbito e veio a óbito. Um servo do Senhor Jesus, um crente da Assembleia de Deus, que servia em Brasília, o corpo veio de Brasília. Todo mundo chorando, todo mundo triste. Mas eu conseguia olhar nos olhos da esposa, nos olhos do pai, dos irmãos, e encontrar uma alegria. Como? Como? A alegria de saber para onde ele vai. A alegria de saber que ele não se perdeu, que ele combateu o bom combate, guardou a fé e acabou a carreira, agora está esperando a coroa que lhe será entregue pelo justo juiz, não somente para ele, mas para todos os que aguardam a vinda de Jesus. Alegria! Que alegria é essa, tão profunda, que mesmo diante do luto, mesmo diante do sepultamento, ela não se esvai, ela não se perde, ela não se deteriora, ela não se enfraquece. Que alegria é essa? É a alegria no seu estágio mais profundo, que é a convicção plantada no nosso coração mediante a palavra de Deus. Eu costumo dizer que a morte do cristão não é a extinção da luz, é o apagar da lâmpada com a chegada da aurora.
Quando o sol começa a raiar lá no horizonte, não tem mais necessidade da gente deixar a lâmpada acesa, porque uma luz maior brilhou. Assim é para todos nós. Quando o sol aparece no horizonte, não tem mais necessidade de deixar a lâmpada acesa. Pode apagar a lâmpada, porque uma luz maior brilhou, uma luz maior apareceu. E aí, durante o culto fúnebre, o pai dele pede para que possa cantar um hino. Crente assembleano, pega a harpa cristã e começa a cantar aquele louvor. A palavra do Senhor é mais doce que o mel. Irmãos, ele está acabando de perder o filho. E ele diz que a palavra do Senhor é doce. Sabe o que é isso? Alegria do Espírito. Que essa alegria jamais deixe de existir na sua vida e no seu coração. A gente vai passar por lutas e por provações, mas assim como o apóstolo Paulo, somos desafiados a nos exultar no Senhor, mesmo diante das situações difíceis que possam nos circunvizinhar. Creiamos, o Senhor está no controle de todas as coisas. Essa luta é como um produto de supermercado, tem data de vencimento e prazo de validade. Vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O Senhor está contigo, Ele é o seu sustento, Ele é o seu alimento, Ele é o seu fundamento. É Ele que não te deixa tropeçar, é Ele que revigora a sua alma, é Ele que refrigera a sua alma, é Ele que conduz os seus passos, Ele é a sua força quando você se sente fraco, Ele é o seu renovo quando você se sente desanimado. Então siga em frente, porque o Senhor está contigo, e siga usufruindo desta alegria, se alimentando desta alegria, porque há uma alegria plantada por Deus no nosso coração e alicerçada mediante a palavra, e essa alegria é a certeza da salvação e da presença de Jesus. Irmãos, Paulo, ele está preso, ele escreve, demonstra alegria, e ele começa essa carta dizendo: Paulo e Timóteo. Eu gosto da forma como ele se apresenta, porque quem escreve a carta é Paulo, mas ele faz questão de introduzir Timóteo no negócio. Era como se Paulo estivesse dizendo: eu estou sempre acompanhado, eu procuro sempre me cercar de pessoas. Então a primeira lição que eu quero já destacar aqui é: não se isole, porque uma estratégia do inimigo para tentar te destruir, para tentar te enfraquecer, é te isolando. Cristianismo não é algo que a gente consegue fazer sozinho. Uma das grandes mentiras de Satanás, um dos grandes sofismas que ele tem plantado nessa geração, no Brasil, e tem espalhado, é que você pode ser cristão sozinho, que você pode ser cristão em casa, que você pode ser cristão só se alimentando do cardápio religioso da internet e da televisão. Não! Cristianismo é algo que implica em comunhão. Eu preciso viver em comunhão. Paulo se cercava de pessoas. Paulo aqui, ele cita Timóteo, mas Paulo tinha Barnabé, Paulo tinha Silas, Paulo tinha Jonas, que eram companheiros da obra missionária, Judas Barsabás, João Marcos, Lucas, Erasto, Sópatro, Aristarco, Segundo, Gaio. Olha quantas pessoas Paulo teve ao seu lado, trabalhando com ele, trabalhando, semeando o evangelho, labutando na obra de Deus. Cristianismo não é algo que você faz sozinho, porque igreja implica em comunhão, em serviço ao próximo. Todas as vezes que eu sou alcançado, que alguém é alcançado por Deus, alcançado pela palavra, alcançado por Jesus, acontece algo muito profundo. E o que acontece é uma descentralização do nosso eu. A gente passa a viver a vida de Jesus, se submeter ao seu governo. Há uma descentralização do eu. Então esse negócio de viver em si mesmado, de viver de forma egoísta, de viver de forma isolada, de viver ilhado,
não é coisa de cristão. O centro de gravidade da vida do cristão não é o seu próprio interesse, mas é o amor de Jesus, a ética de Jesus. E para amar eu preciso de gente, para ser paciente eu preciso de gente, para ensinar eu preciso de gente, para ser confrontado eu preciso de gente, para transmitir conhecimento eu preciso de gente, para aprender eu preciso de gente, para me sentir fortalecido por alguém eu preciso de gente. Eu não posso estar sozinho. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo 9 e 10, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e que não tem ninguém que o ajude a se levantar. Então, irmãos, tenha um Timóteo na sua vida, tenha um Paulo na sua vida, tenha alguém para andar lado a lado contigo, para te ajudar nas suas fraquezas. Não se isole. Quando uma célula ela se torna cancerígena? Quando ela está dentro do corpo, mas ela se isola das demais células. E já não há mais harmonia entre essa célula e as demais células. Ela se isola, e ao se isolar ela se torna um corpo estranho, e aí ela começa a prejudicar o próprio corpo. Então, uma célula, ela se torna cancerígena, quando ao invés de construir pontes, ela constrói muros em volta de si. Não construa muros em volta de você, construa pontes. As pessoas estão adoecendo, porque as pessoas estão internalizando os seus problemas e não tem com quem conversar, não tem ninguém para ajudar, porque se isolaram. Tenha um Paulo na sua vida, tenha um Timóteo na sua vida. Nós precisamos das pessoas. E depois que Paulo diz, Paulo e Timóteo, ele diz, servos de Jesus Cristo. Ele se apresenta dessa forma. Irmãos, eu fico impressionado com a forma com a qual Paulo se apresenta. Eu me lembro quando eu estava no IBAD, no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba, fazendo a minha graduação em teologia em regime de internato, e no seminário nós tínhamos uma semana teológica, e um dos convidados foi o pastor e doutor Russell Shedd, que já partiu e está com o Senhor Jesus. E eu lembro que ele chegou lá no seminário, já bem velhinho, com mais de 80 anos, mas um homem com uma capacidade, com um conhecimento, com uma inteligência, e fazia parte da própria programação da Semana Teológica, antes de ceder o microfone para o palestrante, para o professor convidado, primeiro lia-se o currículo do professor. E aí, para ler o currículo do Russell Shedd, era várias páginas. Um homem que estudou em vários países, falava vários idiomas, PhD em teologia, que fez uma Bíblia de estudo, era o diretor de uma editora, lançou dezenas de livros de teologia, era professor de diversos seminários, e aí foi lendo o currículo dele, e eu me lembro que eu estava começando os meus primeiros passos na teologia, eu não tinha nenhuma graduação, e aí quando começou a falar do Russell Shedd, que já tinha mestrado, doutorado, PhD, eu não tinha escrito ainda nem uma frasezinha para publicar em algum rodapé de um jornal, e aí fala do Russell Shedd, que já tinha vários livros, e eu olhava para aquilo embasbacado, com a boca aberta, um olhando para o outro, um seminarista olhando para o outro, uau, 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 o cara é fera. E a gente assim, e de repente eu olho para o Russell Shedd, e o Russell Shedd demonstrando um certo constrangimento, porque estavam lendo ali o currículo dele, os títulos, as coisas que ele fez, e depois de quase 10 minutos de apresentação, falou, vamos agora ouvir o Russell Shedd. Aí ele pegou o microfone e disse, irmãos, eu peço que vocês esqueçam tudo aquilo que foi falado. Eu vou me apresentar para vocês. Eu sou o Russell Shedd, servo de Jesus. Foi isso que Paulo fez.
Eu sou Paulo, servo de Jesus. Paulo não faz questão de demonstrar o currículo dele, que ele estudou aos pés de Gamaliel, que ele tinha a melhor instrução do primeiro século do judaísmo. Não, Paulo diz, eu sou servo. Porque Paulo entende que a missão que ele abraçou é mais importante do que o título que ele conquistou. Você não é o título que você tem, você é a missão que você abraçou. O título é como os outros te veem, a sua missão é como você se vê. E como você se vê? Nunca deixe de se ver como um servo de Jesus, como uma serva do Senhor. Ah, não, eu sou o doutor, eu sou o PhD, eu sou o bambambam da empresa, eu sou... Não, nós somos servos de Jesus, estamos aqui para cumprir a vontade dele. Paulo se apresenta como servo. A palavra servo no grego é doulos, significa escravo. Em outras palavras, doulos significa alguém que pertence ao outro, ou seja, Paulo está dizendo, eu não pertenço mais a mim mesmo, eu pertenço ao Senhor Jesus. Doulos é um escravo sem direito de propriedade própria, ou seja, não mais a minha vontade, mas a vontade dele sobre todas as coisas. Doulos é alguém sem autonomia sobre si mesmo. Eu vou vivendo a verdadeira vida de Jesus, ele vai me guiando e eu vou seguindo os seus passos, ele é o meu exemplo, ele é a minha direção. Eu sigo os seus passos. Esse é o grande desafio da vida cristã, sabe por quê, irmãos? Porque a gente quer ter Deus na nossa vida. A gente quer ter Deus na nossa viagem. Só que a gente quer que Deus fique na carona. A gente quer continuar com as mãos no volante, direcionando, escolhendo o caminho, a rota. A gente quer Deus, mas no banco de carona. E quando Paulo diz, eu sou servo, ele diz, eu não estou mais no volante, eu já fui para carona lá na estrada de Damasco, ele vai mandando e eu vou seguindo, ele vai apontando o caminho e eu vou sendo guiado por ele. Ele me diz, vai para Filipos, eu vou para Filipos. Ele diz, atravessa a Macedônia, eu vou atravessar a Macedônia. Eu queria ir para a Ásia, mas ele me mandou atravessar a Macedônia e eu vou para a Macedônia. Irmãos, ele está no volante há muito tempo, eu estou na carona. Seja feita a vontade dele. A gente precisa entender que a vida, ela oferece apenas duas alternativas para a gente. Crucificação com Jesus ou autodestruição sem Ele. Você só precisa escolher o que você quer. Crucificação com Jesus ou autodestruição sem Ele. Paulo fez a escolha dele, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. E que essa escolha seja feita por todos nós. João Calvino, ele dizia que a mortificação da carne é a vivificação do Espírito. Todas as vezes que a gente passa a morrer para o nosso eu, a glória de Cristo começa a resplandecer na nossa vida e nas nossas atitudes. Então, irmãos, nesse texto a gente aprende aqui que a gente precisa se avaliar, não pelos títulos que a gente conquistou, como a forma as pessoas nos veem, mas como eu me enxergo diante de Deus. Qual a missão que eu abracei, qual o propósito da minha vida, qual o significado da minha vida. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente aceita Ele como Salvador e Senhor. Salvador é uma salvação, é uma segurança de uma vida na eternidade com Ele. E Ele como Senhor é entregar o volante para Ele, é deixar Ele conduzir os nossos passos. E aí, em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 1, pode colocar na tela o versículo, que eu quero destacar aqui algumas questões com os irmãos. Paulo diz, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus. A todos os santos em Cristo. Vou fazer como o pastor Jaime. Destaca aí, em Cristo. Ou melhor, santos em Cristo. Pode destacar, santos em Cristo. Sabe o que Paulo está ensinando aqui, um princípio?
Paulo está ensinando o princípio que nós somos enquanto estivermos. Você só é santo se você estiver em Cristo. Você só é mais do que vencedor se você estiver em Cristo. Você só é salvo se você estiver em Cristo. Você só é abençoado se você estiver em Cristo. É ligado com Cristo, é recebendo a vida que vem de Cristo. Nós somos os ramos que foram enxertados na videira que é Jesus. Para o ramo receber a vida, ele tem que estar ligado, ele tem que estar enxertado na videira, ele tem que estar recebendo a seiva da videira, ele tem que estar recebendo a nutrição da videira, porque o ramo só é ramo se estiver ligado na videira. Você só é santo se você estiver em Cristo, você só é abençoado se você estiver em Cristo. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que Cristo é fundamental na sua vida. Você pode perder tudo, mas você não pode perder o contato com Jesus, a presença de Jesus, a intimidade com Jesus. A gente cantava um hino na harpa cristã: guarda o contato com teu Salvador. Então não saia da posição em Cristo, fique ligadinho com Jesus, porque em Cristo há vida, em Cristo há restauração, em Cristo há alimento, em Cristo há seiva, em Cristo há nutrição, em Cristo há renovo, em Cristo há libertação, em Cristo há palavra de vitória, em Cristo há restauração, em Cristo há porta aberta, em Cristo há triunfo que vem de Deus, em Cristo há potencialização das nossas capacidades, em Cristo há relevância, porque em Cristo você se torna um instrumento, um vaso de valor para a nossa geração. Então você pode perder tudo, mas não perca a presença de Jesus. É em Cristo que você tem que ficar, é em Cristo que você tem que permanecer. A luta, a provação, a prisão, as dificuldades, as frustrações não podem te desconectar de Cristo. Oh, aleluia! Porque em Cristo você tem vida. E se você não está em Cristo, você já está morto para Deus. E para voltar a viver, tem que abrir o coração e reconhecer a Jesus como seu Salvador. Em Cristo você pode até estar numa prisão, mas aquela prisão vai ser um lugar cheio da presença de Jesus. Martinho Lutero, ele dizia: uma masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo é um inferno. Então, o mais importante não é o lugar onde você está, é com quem você está. E Jesus precisa estar contigo em todos os momentos, em todas as situações. E aí, Paulo diz aos santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos. Pode destacar: estão em Filipos. Você é em Cristo, mas Ele te coloca em um lugar. E Ele te coloca em um lugar para você dar testemunho. Não é Filipos que te molda, é Jesus que te molda. Eu não me encaixo no padrão de Filipos, eu me encaixo no padrão de Jesus. Jesus define a minha identidade. Filipos me traz o desafio do testemunho. Filipos não me molda, quem me molda é Jesus, mas em Filipos eu sou chamado para ser santo e para testemunhar o Evangelho. Qual é a sua Filipos? Onde Deus te colocou? Onde Deus te enviou? Aonde você precisa dar o testemunho? Lembre-se que você está em Cristo, mas Ele te colocou em um lugar, e esse lugar precisa ser iluminado pela presença de Jesus na sua vida. E aí Paulo diz aos santos em Cristo, com os bispos e diáconos. Irmãos, Paulo está falando de bispos e diáconos. Paulo está falando para uma igreja em formação. A função de bispos e diáconos não foi uma função que Jesus definiu. Isso foi surgindo ao longo da história do cristianismo. A igreja foi entendendo a necessidade de se organizar. E o Espírito Santo foi guiando a igreja nesse processo de estrutura e de formação. Paulo está escrevendo para uma igreja que está em formação. E essa igreja, ela está em formação, recebendo a direção de Jesus. Assim como aquela igreja a quem Paulo escreve, nós também estamos em um processo de formação.
e que nós possamos ser guiados pelo Espírito. E que nesse processo de formação aconteça duas coisas na nossa vida. Quando Paulo diz no versículo de número 2, Paulo diz: graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Que durante o seu período de formação cristã, você receba graça e paz de Jesus para a sua vida, para a sua família, para os seus projetos, que a graça seja constante, que a paz te alcance e que você jamais se sinta desamparado desta graça, desamparado dessa paz. Você pode até estar com lutas, mas a luta vai te encontrar cheio de graça e cheio de paz. Você pode estar saturado de luta, mas não desprovido de paz, saturado de provações, mas não desprovido de graça, porque a graça do Senhor será constante na sua vida, em todos os momentos, e a graça que vai te aperfeiçoar em meio às suas fraquezas. Eu quero te convidar a ficar de pé nesta noite. Cadê o nosso querido irmão do teclado? Irmãos, eu preguei sobre muitas coisas aqui nesta noite. Nós estamos em formação. O Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas. E glória a Deus porque a gente está em formação. Porque quando eu digo que nós estamos em formação, eu estou querendo dizer que você pode ser melhor do que o que você foi até hoje. Você pode apresentar para o mundo uma versão melhor do que você apresentou até hoje. Porque o Espírito Santo está te moldando. Quem te molda não é Filipos, é Jesus. E em Jesus nós somos formados. Em Jesus nós somos trabalhados. Eu quero orar nesta noite por você que tem se sentido sozinho. A gente pregou no início aqui, Paulo e Timóteo. Cristianismo não é algo que a gente faz sozinho. A gente precisa de comunhão. O inimigo tem tentado enfraquecer muitos cristãos, primeiro isolando eles, perdendo a conexão. Mas depois de ouvir essa palavra, você vai sair daqui consciente que você precisa de um Paulo, você precisa de um Timóteo na sua vida. E a igreja está aqui para te ajudar. Se você também conhece alguma pessoa da sua família, que essa pessoa está se definhando, se isolando, se aquartelando na sua casa, no seu quarto, perdendo a vida da comunhão, a vida do olhar, da expressão, do sorriso. Se você conhece alguém na sua família, eu também quero orar por você, porque você vai ser a pessoa que vai oferecer a graça da comunhão a essa pessoa. Você vai ser essa pessoa que vai se preocupar mais com ela e vai dizer: eu quero ser um Paulo na sua vida, eu quero ser um Timóteo na sua vida. Então eu quero te convidar nesta noite para que você venha até aqui na frente, que nós vamos orar por você. Você que conhece alguém, você pode vir aqui representando alguém da sua família e você vai fazer um propósito diante de Deus: eu não vou deixar esta pessoa sozinha. Eu vou mostrar para ela que a graça de Deus está disponível ao alcance dela. Eu vou mostrar para essa pessoa que há um Deus poderoso no céu que a ama profundamente e que se preocupa com ela. Eu serei um Paulo na vida dela, um Timóteo na vida dela. A graça da comunhão. Nós vamos orar. E assim como o Senhor, através de Paulo, alicerçou uma igreja na cidade de Filipos, uma igreja cresceu sobre lutas, sobre provações, sobre perseguições. Eu quero profetizar que essa luta não vai destruir essa pessoa que você está representando, que essa provação não vai destruir a sua vida, mas você vai vencer. Você está em formação, a graça do Senhor sobre a sua vida, a paz de Deus sobre a sua vida, você vai seguir em frente, mesmo diante das dificuldades e das provações. Oh, Jesus. Pode vir, porque eu sei que tem mais pessoas.
está na hora de você ajudar aquela pessoa que precisa. Às vezes a gente não pode fazer muitas coisas, irmãos. Paulo estava preso, ele não podia fazer muita coisa, mas ele podia escrever. Escreve uma carta para essa pessoa, evangelize ela por meio de uma carta, faça algo de importante, demonstre o carinho e o cuidado para essa pessoa. Irmãos, a gente precisa aprender a descentralizarmos do nosso eu e viver a vida de Jesus. Nós somos servos, a gente já perdeu a autonomia do nosso ser, a gente vive a vida de Jesus, e quem vive a vida de Jesus não vive uma vida voltada egoisticamente para si mesmo. É alguém que pensa no outro, é alguém que se preocupa com o outro, é alguém que quer ser bênção na vida do outro, é alguém que não constrói muros em volta de si, mas pontes, é alguém que se posiciona como um instrumento para alcançar aquele que precisa. Nós vamos orar nesse momento. Estenda suas mãos, estenda suas mãos. Oh, aleluia. Pastor Abel, faça-nos esta oração, por gentileza. Glória a Deus. Pai, nós queremos colocar, Senhor, neste momento essas vidas diante do Senhor, Pai. Nós queremos entregar cada um dos teus filhos em tuas mãos, Senhor. Aqui tem pessoas, Senhor, que foram tocadas pela Tua Palavra, que ouviram a ministração da Tua Palavra, e elas entenderam a necessidade, Senhor, de prostrarem-se ante o Teu altar, Pai. No nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa agir no interior de cada uma delas, Pai. Que o Senhor possa realizar a Tua obra na vida de cada uma delas. Nós queremos, Senhor, profetizar e declarar nesta noite, de que eles nunca mais serão os mesmos, Pai. Que eles se levantarão daqui, Senhor, diferentes, Pai, para viver o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um deles, Pai. E de que neste propósito eles não estarão sozinhos, Pai, porque a Tua Palavra nos garante que o Senhor não nos deixa órfãos, Pai. Ó Deus, o Teu Espírito Santo estará com eles, mas nós cremos que certamente o Senhor também colocará irmãos espirituais na vida de cada um deles, Pai. Ó Deus, que nada e nem ninguém possa impedir aquilo que o Senhor tem para realizar na vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. Que não hajam, Senhor, fatores impeditivos, mas que o mar vermelho se abra e que os Seus filhos, Senhor, possam ser conectados com a Sua missão, Pai. E que aqui nesta terra eles preguem o Evangelho, Pai, e que eles possam desfrutar da alegria do Espírito Santo em tempo de bonança, em tempo de escassez. Nada poderá sequestrar a alegria de Deus no coração dos Teus filhos. Nós profetizamos e declaramos isto aqui nesta noite, e nós dizemos amém e amém.